Uma milionária viúva jantava sozinha em um restaurante de luxo, relembrando a esposa que ele perdeu anos atrás. De repente, uma pobre menina entrou com fome e disse inocentemente: "Minha mãe tem um anel igualzinho ao seu." Naquele instante, ele sentiu o chão desaparecer. Quando ele percebeu que o anel era apenas de sua falecida esposa, sem saber se devia chorar ou sorrir, ele descobriu que a menina era sua filha e sua esposa estava viva em algum lugar. Se esta história você se interessou, não se esqueça de inscreva-se no nosso canal e conte-nos o que achou. De qual cidade você está nos assistindo? Nós vamos continuar. Robert Blackwood estava sentado sozinho em seu lugar de costume. Mesa de canto no Adagio, a mais restaurante exclusivo em Manhattan. Os funcionários sabiam que não deviam fazer pequenas coisas. Converse com ele, especialmente hoje à noite. Isso não era apenas mais um jantar de negócios. Foi o 25º aniversário de Stellar Retreats, a cadeia de hotéis de luxo que ele tinha construído do zero com Catherine, sua amada esposa. 5 anos se passaram. Desde o acidente de carro que atirou longe. 5 anos de sucesso vazio e riqueza sem sentido. Robert distraidamente torceu o anel de platina antigo em seu dedo. Dedo, uma herança de família com mais de um século antigo com um padrão geométrico incomum ao redor de um raro diamante azul. Apenas até então, apenas 3 anéis desse tipo haviam sido criados. Para a família Blackwood. Seus 82 Bordeaux, Sr. Blackwood, o sommelier disse, despejando uma quantia modesta em seu copo. Robert assentiu com a cabeça, dando um pequeno gole. Ao analisar os relatórios trimestrais sobre seu tablet. A Stellar Retreats tinha acabado de inaugurou sua 30ª unidade em Tóquio, e as reservas já estavam completamente esgotadas. Pelos próximos 6 meses. O negócio e os jornalistas o chamavam de rei dos hotéis. A era moderna. O que eles não mencionaram era assim que seu apartamento de cobertura em Manhattan estava vazio. Sentia todas as noites como preferia dormir em seu escritório do que enfrentar o silêncio de sua casa. A comoção perto da entrada mal foi notada até que cresceu mais alto. Robert ergueu os olhos, irritado com a perturbação do restaurante, atmosfera cuidadosamente cultivada. O que ele viu isso, e o fez congelar no meio do gole. Uma menina pequena, com não mais de 8 anos de idade, de alguma forma havia escapado pela mata em segurança. Seu cabelo loiro estava emaranhado e suja, com as roupas rasgadas e manchadas, e seus pés completamente descalços apesar de uma noite fresca de abril. Mas o que chamou a atenção? Robert, o que mais chamou a atenção dela foi o olhar, fome desesperada enquanto ela encarava pratos de comida em mesas próximas. Antes que a segurança pudesse escoltá-la para fora, Robert levantou a mão. "É tudo, certo?" gritou ele do outro lado do nada. Sala de jantar silenciosa. "Deixa-a ficar." Ao segurança recuou, hesitante. Robert fez um gesto para o garçom. "Por favor. Traga uma porção infantil do que quer que seja. O chefe recomenda." Ele se virou para o menininha, sua voz mais suave que a dela já fazia anos. "Você gostaria? Tem algo para comer?" Ela assentiu em silêncio. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e aproximou-se cautelosamente de sua mesa. Robert puxou uma cadeira para ela, ignorando os olhares de reprovação dos outros clientes. "Qual é o seu nome?" perguntou ele enquanto ela subiu na poltrona macia. "Emma", ela disse. Sussurrou, sua voz quase inaudível. "Sou Robert", respondeu ele, oferecendo seu. Ela cumprimentava formalmente como se fosse uma empresa. "Associado." Emma ficou olhando para aquilo por um momento antes de sacudi-lo timidamente com seus pequenos dedos sujos de terra. Quando a comida chegou, era simples, mas Emma não gostou do prato de massa elegantemente apresentado. Hesitar. Ela comeu com uma fome que falaram de refeições perdidas e momentos difíceis. Robert observava, algo em seu aperto no peito. Ele havia doado milhões para instituições de caridade infantis ao longo dos anos, mas ver de perto a fome dessa criança o afetaram de uma forma que aqueles abstratos transações nunca tinham acontecido. Enquanto Emma comia, seus olhos ocasionalmente percorriam o ambiente. Restaurante, admirando o cristal lustres e porcelana fina. Durante um desses olhares, o olhar dela parou na mão de Robert, especificamente na sua anel. "Minha mãe tem um anel igualzinho a este." "Sua", disse ela de repente, com a voz embargada. Claro e inocente. Robert congelou, o copo d'água estava a meio caminho dos seus lábios. "O quê? Você disse." "Minha mãe tem um anel como." "Isso", repetiu Emma, apontando para o dele mão.
Com a pedra azul e engraçada design, ela guarda em uma caixinha e só o tira do armário às vezes para dar uma olhada. Ela chora quando faz isso. Os restaurantes ao redor pareciam desaparecer. Longe. O anel no dedo de Robert estava um dos únicos 3 já fabricados. O dele era o primeiro. O segundo havia desaparecido com seu irmão gêmeo, James, que tinha desaparecido durante uma viagem de veleiro há 25 anos atrás. E o terceiro tinha sido no dedo de Catherine quando eles enterraram seu caixão vazio após o acidente que seu carro foi consumido pelas chamas. Mãe, disse Robert cuidadosamente, lutando para manter a voz firme. Qual é o nome dela? Emma inclinou a cabeça. Como se estivesse considerando se isso eram informações que ela deveria compartilhar com estranha. Kate, ela finalmente disse, mas às vezes ela se chama Sarah quando temos que nos mudar de novo. Kate. Catherine sempre preferiu Kate entre os amigos. Você tem uma foto da sua mãe? Ele perguntou, com o coração batendo tão forte que ele estava com certeza todos no restaurante poderiam ouça. Emma assentiu, estendendo a mão para dentro do bolso rasgado do vestido dela. Ela puxou para fora um pedaço de papel amassado e sujo e entregou-lhe. Robert cuidadosamente desdobrou, com as mãos trêmulas. A fotografia estava gasta e desbotada, mas a mulher na foto era inconfundível, mais velha, mais magra, com novas linhas de cansaço gravada em seu rosto, mas inegavelmente Catarina. Sua Catarina, a quem ele tinha acreditava-se que ele havia morrido há 5 anos. Ele encarou a foto, com a mente a mil. Não era possível. Ele a havia identificado. Pertences pessoais após o acidente. Os investigadores tinham certeza de que ninguém poderia ter sobrevivido. No entanto, eis que aqui estava isto. Criança com o rosto da esposa olhando para trás olhando para ele de uma fotografia amassada. Onde você mora, Emma? Perguntou ele. Tentando manter a voz calma apesar de a tempestade que rugia dentro dele, em Millfield, respondeu ela, mencionando um pequeno cidade fica a cerca de 2 horas da cidade grande. Atrás da antiga casa dos Wheeler, diz minha mãe, temos que ficar quietos para que as pessoas não sabem que estamos lá. Robert discretamente fez um sinal para o garçom. Quando o homem ao se aproximar, Robert sussurrou, por favor guarde o copo dela quando ela terminar. Não, lavo, o garçom pareceu confuso, mas assentiu com a cabeça. Assim que Emma terminou sua refeição, Robert fez uma ligação para seu contato pessoal. Assistente, Marcos. Preciso de um urgente favor, disse ele baixinho, afastando-se da mesa momentaneamente. Contacto o Dr. Jennings, da Biogen Labs. Vou enviar uma amostra para análise imediata de DNA comparado com o meu perfil cadastrado. Quando ele voltou para a mesa, Emma estava usando um pedaço de pão para absorver o resto do molho no prato dela. Você gostaria de uma sobremesa? Perguntou Robert. Forçando um sorriso apesar da turbulência dentro dele. Os olhos de Emma brilharam. Sim, por favor. Enquanto ela saboreava uma tigela de gelo creme, Robert tentou processar o que era acontecendo. Se Catherine estivesse viva, por quê? Ela havia desaparecido. Porque ela havia permitido fazer com que ele acreditasse que ela tinha ido embora. E isso criança, será que ela poderia ser dele filha? Emma, quantos anos você tem? Ele perguntou casualmente. Tenho 8 anos, ela respondeu. Entre colheradas. Serei 9 em agosto. Robert fez as contas rapidamente. Se Catherine estava grávida quando ela desapareceu há 5 anos, o momento estaria certo. A possibilidade enviou uma onda de tontura o percorreu. Emma, eu preciso te levar para casa, disse Robert quando ela terminou a sobremesa. Sua mãe deve estar preocupado com você. O medo passou rapidamente pelo rosto da menina. Mamãe me disse para não falar com estranhos. Ela vai ficar brava. Cheguei aqui. Não sou mais um estranho, disse Robert. Gentilmente. E eu prometo. Eu só quero. Certifique-se de chegar em casa em segurança. Depois, com alguma hesitação, Emma concordou. Enquanto Robert caminhou até seu carro e lhe deu as instruções. Marcos deve recolher o copo e levá-lo rapidamente para o laboratório. Então ele ajudou Emma a entrar. Banco traseiro de seu Bentley blindado, observando como os olhos dela se arregalaram diante do luxo veículo. Quando eles se afastaram do restaurante, Robert vislumbrou Emma no retrovisor. Ela tinha os olhos de Catherine, seu queixo delicado. Como ele não tinha percebido imediatamente. Cada expressão era um fantasma de a mulher que ele amara, ainda amava. É uma longa viagem, disse ele, com a voz embargada. Mais firme do que ele se sentia.
Porque você não. Fale-me sobre sua mãe. Enquanto Emma começava enquanto falava, Robert apertou o volante com força. Apertado, seus nós dos dedos brancos. Depois de 5 após anos de vazio, seu mundo simplesmente tinha acabado de desmoronar. Foi virado de cabeça para baixo por um faminto menininha descalça. E em algum lugar a 2 horas de distância estava a mulher que ele tinha lamento todos os dias desde que a perdi. Mulher que, por razões que ele não conseguia entender. Para compreender, havia escolhido desaparecer de sua vida. A viagem até Millfield parecia interminável. A mente de Robert fervilhava com perguntas enquanto Emma cochilava no fundo sentada, exausta de sua aventura. De vez em quando, ele a olhava de relance. O espelho retrovisor, ainda atordoado por a semelhança com Catherine. O GPS o orientou a ir para os arredores da cidade, muito diferente dos bairros ricos de Manhattan. Quando eles viraram para uma estrada mal conservada, de Robert faróis iluminaram um bairro em declínio. Casas abandonadas com janelas e portas fechadas com tábuas janelas, quintais tomados pelo mato e quebrados postes de luz. Qual deles é o Wheeler? Casa. Robert perguntou baixinho quando Emma. Ela despertou. Aquele ali, disse ela, apontando. Para uma casa vitoriana dilapidada recuada da estrada. Mas nós vivemos a casinha atrás dela. Robert estacionou. Seu Bentley, visivelmente fora de lugar. Neste canto esquecido de Millfield. Como Emma o guiou por uma trilha tomada pelo mato. Ao lado da casa principal, o telefone dele vibrou em seu bolso. Era Marcos. Senhor, o Dr. Jennings está agilizando o processo, análise, mas ela precisa de mais algumas horas. Entendido. Mantenha-me informado, respondeu Robert, encerrando a conversa. A ligação quando se aproximaram de um convertido galpão de jardim atrás da casa vitoriana. Emma correu em direção a uma porta com descascante tinta. Mãe, cheguei. Ela gritou. Uma voz feminina respondeu de dentro, cansada, mas aquecida. Emma, onde você está? O que tinha acontecido? Eu estava tão preocupada. A porta se abriu, e lá estava ela. Catherine. Dele, Catarina. Ela ficou paralisada no ar-porta, seus cabelos escuros, antes exuberantes, agora sem brilho e com cabelos grisalhos prematuros, o rosto dela estava mais magro do que ele se lembrava. Mas o dela olhos, aqueles olhos castanhos tão característicos, ela arregalou os olhos em choque ao vê-lo parado. Atrás de Emma. Robert, ela sussurrou, a cor escorrendo de seu rosto. O tempo parecia. Eles pararam enquanto se encaravam. 5 anos de ausência. Emma olhou entre eles, a confusão evidente nela expressão. Mãe, você o conhece. Catherine puxou Emma protetoramente. Contra ela, seus olhos nunca se desviando do rosto de Robert. Entre, querida, ela disse, com a voz trêmula, mas mãe, agora, Emma. Emma desapareceu a contragosto. Entrou no galpão e Catherine entrou. Do lado de fora, fechando a porta atrás de si. Ela. Na penumbra de uma única lâmpada. Acima da porta, Robert podia ver como ela havia emagrecido, como suas roupas pendiam frouxamente em sua estrutura. Você precisa de vá embora, disse Catherine, com a voz baixa e urgente. Por favor, Robert, vá embora. 5 anos, disse Robert, com a voz embargada. Durante 5 anos pensei que você tivesse ido embora. Eu identifiquei seus pertences pessoais. Eu enterrei um caixão vazio. Eu te lamentei. Todos os dias. Catherine enrolou em seu envoltório. Com os braços em volta do corpo, desviando o olhar. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Pare de mentir. A voz de Robert tornou-se mais firme. Eu sei que é você, Catherine. Emma me mostrou o seu foto. Ela me falou sobre o seu anel, o anel Blackwood. Havia apenas 3, já foram feitas. Você está enganada, ela. Insistiu, mas sua voz não tinha voz. Convicção. A garota, Robert insistiu. Ela tem 8 anos. Será? Ela é minha filha. O silêncio de Catherine foi a resposta. Chega. Por quê? Robert se aproximou, seu voz está mudando. Porque você faria isso? Faça-me acreditar que você se foi. Guarde meu filho meu. Você não entenderia, Catherine sussurrou, com lágrimas agora escorrendo pelo rosto. Pelo rosto dela. Eu tive que protegê-la. Protejam vocês dois. Protejam-nos de o quê? Antes que ela pudesse responder, Emma entreabriu a porta, espiando para fora.
Eles. Mãe, por que você está chorando? Catherine ela enxugou as lágrimas rapidamente. Tudo está bem. Tudo bem, querida. O Sr. Blackwood estava apenas indo. Não, disse Robert firmemente. Eu não vou. Não vou a lugar nenhum até obter respostas. Dele o telefone tocou novamente, era Marcos com uma atualização. Senhor, os resultados preliminares confirmam uma relação entre pais e filhos. Dr. Jennings diz que o nível de confiança é superior a 99,9%. A criança é inquestionavelmente sua. Apesar de já suspeitar, ao ouvir a confirmação fez com que as pernas de Robert fraquejassem. Ele tinha uma filha que tinha estado vivendo na pobreza enquanto ele comandava um império multimilionário. Deixe-me entrar, Catherine, disse ele, seu voz suave, porém resoluta. Deixe-me ver onde minha filha tem morado. Após um momento de hesitação, Catherine ele deu passagem, permitindo que Robert entrasse. A pequena estrutura que tinha sido dela em casa com Emma nos últimos vários anos. O interior do galpão era com apenas 400 pés quadrados, convertidos em um espaço habitacional rudimentar. Um colchão estava deitado. No chão, em um canto, coberto com cobertores gastos. Uma chapa quente e mini geladeira compunha a área da cozinha. O banheiro não era nada mais que um canto isolado por cortinas com banheiro de acampamento e uma bacia de plástico para lavar. Uma pequena prateleira continha os poucos pertences de Emma. Alguns livros usados, um ursinho de pelúcia gasto e uma boneca feita à mão. O contraste com o luxo que havia cercaram Catherine em seu anterior à vida era estonteante. Robert sentia fisicamente doente, considerando as condições. Sua esposa e filho estavam morando em. Você esteve aqui o tempo todo? Ele perguntou, com a voz oca. Catherine assentiu com a cabeça, mantendo Emma perto de si. Nem sempre estivemos aqui. Já nos mudamos várias vezes. Mas por quê, Catherine? Eu tinha recursos, conexões, qualquer que fosse o problema que você estivesse enfrentando, eu não estava em apuros, ela disse. Interrompido. Você estava. Robert olhou fixamente. Olhando para ela, sem entender. Catherine suspirou, olhando para Emma. Querida, você pode pegar seu pijama, por favor. Está ligado. Já passou da sua hora de dormir. Emma olhou relutante, mas obedeceu, desaparecendo. Atrás de uma cortina improvisada que dividia o espaço minúsculo. Assim que Emma saiu ao alcance da audição, Catherine baixou a voz. Você se lembra de Vítor Castilho? Robert ficou tenso ao ouvir o nome. Vítor Castilho havia sido um sócio comercial. Em seus primeiros dias de expansão da Stellar Retiros, um investidor silencioso com conexões que Robert teve mais tarde. Os resultados das descobertas foram, no mínimo, questionáveis. Quando Robert tentou comprar a parte dele a participação de Castilho na empresa, a situação ficou feia. E quanto a ele? Na noite anterior ao meu desaparecimento, Catherine disse, escolhendo bem as palavras. Com cuidado, tendo Emma por perto, ele abordou-me no estacionamento do escritório. Ele sabia que eu estava lá para te surpreender no almoço. Ela engoliu. Difícil. Ele me disse que se eu não fizesse desaparecer completamente da sua vida, ele garantiria que nenhum de nós sobrevivesse a semana. Ele me mostrou fotos nossas em casa, em restaurantes, até mesmo na minha consulta médica onde eu tinha acabado de confirmar minha gravidez. Robert sentiu o sangue escorreu de seu rosto. Por que não? Você veio falar comigo. Nós poderíamos ter resolvido isso. Junto. Ele foi explícito. Que se eu lhe dissesse que ele agiria imediatamente, disse Catherine. Eu sabia o quão perigoso ele era, o que ele era capaz de. Eu tive que fazer uma escolha. Naquele momento, eu escolhi te proteger. E nosso filho que ainda não nasceu, a única maneira que eu poderia me fazer pensar que você tinha morrido naquele acidente. Catherine assentiu, com lágrimas nos olhos. Fluindo livremente agora. Eu ensinei isso com a ajuda de um amigo da faculdade que trabalhava em efeitos especiais de filmes, o carro, o fogo. Eu me certifiquei de que eles encontrariam o suficiente para me identificar, mas não o suficiente para ela. Interrompeu a frase, incapaz de terminar. Frase. E então você simplesmente desapareceu, Robert. Disse, ainda tentando processar tudo. Eu tinha algum dinheiro para emergências e economizei. Cortei o cabelo, pintei, mudei. Meu nome é Sarah Wells. Eu me mudei. No início, constantemente, com medo de que ele descobrisse eu. Eventualmente, me estabeleci aqui quando Emma era por volta das 3. Eu trabalhava em qualquer emprego que fosse necessário. Eu consegui encontrar esse pagamento em dinheiro vivo. Você conseguiu.
Você já tentou descobrir o que aconteceu depois? Você foi embora. Castilho teve um problema de saúde repentino. Crise 6 meses após o seu desaparecimento. Ele está desaparecido há mais de 4 anos já. Os olhos de Catherine se arregalaram. Eu ouvi rumores há 1 ano ou mais, mas eu não tinha certeza. E naquela altura, ela gesticulava desamparadamente ao redor do galpão. Eu pensou que era tarde demais para você ter seguido em frente, talvez tenha-se casado novamente, ou que você nunca me perdoe pelo que eu fiz. Te perdoar. Robert se aproximou, seu voz embargada. Catherine, eu nunca me movi. Eu me dediquei ao trabalho durante o dia e bebi até dormir na maior parte do tempo noites. A única coisa que dava vida à minha vida. Qualquer significado em doar para causas que você me importava. Eu fundei a Catherine Fundação Blackwood para ajudar mulheres e crianças em situação de crise. Emma surgiu de trás da cortina. Agora vestida com um pijama desbotado com personagens de desenho animado Robert não reconhecer. Ela olhou entre os adultos, percebendo a tensão. Está tudo bem? Perguntou ela em voz baixa. Voz. Robert olhou para sua filha. Ele a olhou atentamente e viu a si mesmo. E Catherine em suas feições. Quanto? Ela havia perdido algo em sua curta vida. Como? Muita coisa que ele havia perdido. Emma, disse Catherine gentilmente. Sr. Blackwood, e eu precisamos conversar em particular. Por um tempo. Você consegue ler seu livro em cama? Emma assentiu relutantemente e subiu no colchão no canto, pegando um livro de bolso cerrado. Robert voltou-se para Catherine, baixando a cabeça. Voz. Você não precisa viver assim. Mas. Qualquer um de vocês, por favor, venha volte comigo esta noite. Tenho bastante quarto. Podemos resolver tudo. Amanhã. Catherine hesitou, anos de medo e instintos de sobrevivência em conflito com a esperança nos olhos dele. Não sei se consigo simplesmente voltar à sua vida depois de tudo. Então não pense nisso como voltando para a minha vida, disse Robert. Pense nisso como dar a Emma a vida que ela deseja. Merece. Catherine olhou para eles. Filha, fingindo ler enquanto obviamente ouvindo cada palavra. A decisão pesou visivelmente em seus anos de instintos protetores lutando contra a verdade inegável da situação deles. Nós viremos esta noite, ela finalmente disse. Disse, mas não estou fazendo nenhuma promessa. Além disso, um alívio inundou tudo. Robert. Foi um começo, um pequeno começo, mas mais do que ele ousava esperar por apenas algumas horas atrás, quando ele estava sentado sozinho naquele restaurante comemorando o que ele pensava era uma vida. E um amor perdido para sempre. Pacote, o que você precisar, disse ele suavemente. Nós posso conseguir qualquer outra coisa amanhã. Como Catarina reuniu seus parcos pertences em uma única mala de lona usada, Robert observava Emma, que tinha. Abandonou qualquer pretensão de leitura, e agora o encarava abertamente com olhos curiosos. Sua filha. A própria o pensamento o encheu de admiração e uma proteção feroz que ele nunca tivera, já vivenciou isso antes. Vamos fazer uma aventura, mãe? Perguntou Emma enquanto Catherine fechou o zíper da bolsa. Catherine trocou um olhar com Robert antes respondendo, sim, querida. Nós vamos em uma aventura. A viagem de volta para Manhattan era surreal. Robert continuou olhando pelo retrovisor, ainda sem conseguir acreditar que Catherine e Emma estava mesmo no carro dele. Emma tinha lá, adormeceu quase imediatamente. Cabeça apoiada no colo de Catherine. Catherine acariciou os cabelos da filha. Distraidamente, seu olhar fixou-se na passagem. Escuridão lá fora, pela janela. Ela tem os seus olhos, disse Robert suavemente. Quebrando o silêncio. Catherine olhou, levantou-se, encontrando seu olhar no espelho. E sua teimosia, ela respondeu, a um leve sorriso tocando seus lábios antes de desaparecerem. Eles regrediram. Em silêncio até que eles alcançaram o garagem privativa embaixo da casa de Robert, prédio de cobertura. Como o elevador subiu até o último andar e Emma acordou. Seus olhos se arregalaram ao perceber o que estava acontecendo. Acessórios de latão polido e mármore andares. Você mora em um castelo? Ela perguntou Robert, agora totalmente desperto. Não. Exatamente, respondeu ele com um gentil sorriso. Mas é um lugar agradável. Eu acho você vai gostar. Quando as portas do elevador se fecharem. Abria diretamente para a cobertura. No hall de entrada, Emma engasgou. O amplo apartamento com vista panorâmica do chão ao teto, janelas exibindo o brilho horizonte de Manhattan, qualidade de museu.
Obras de arte nas paredes e mobiliário que custam mais do que a casa da maioria das pessoas. Você mora aqui sozinha? Emma perguntou, caminhando cautelosamente através do pisos de madeira reluzentes como se tivessem medo ela pode danificá-los. Sim, eu danifico, disse Robert. Respondeu, observando Catherine absorver a informação. O apartamento. A casa deles de antes, embora ele tivesse redecorado extensivamente após sua presumida morte, incapaz de viver com os lembretes constantes. É muito grande, disse Catherine, agarrando-os. Uma única mala de viagem como uma tábua de salvação. Deixe-me mostrar-lhe os quartos de hóspedes, disse Robert. Disse, guiando-os por um corredor. Emma, este pode ser seu esta noite. Ele abriu uma porta para revelar um ambiente de bom gosto quarto decorado com cama de casal tamanho queen cama. Emma aproximou-se dela com cautela. A cama inteira é só minha. A inocente pergunta atingiu Robert como um soco físico. Golpe. Que tipo de vida teve sua filha? Estava vivendo enquanto desfrutava de cada momento. Luxo. Sim, querida. É tudo seu. Catherine respondeu quando Robert pareceu você não consegue falar. Vamos ajudá-lo a se acomodar. Enquanto Catherine ajudava Emma a se preparar para Robert foi para a cozinha e serviu-se de um copo de uísque com apertando as mãos. Quando Catherine chegou, juntou-se a ele o havia esvaziado e estava contemplando outra. Ela está dormindo, Catherine disse, pairando incerta em a porta. A cama é maior que a nossa casa inteira. Ela está um pouco sobrecarregada. Ela não é a única, disse Robert. Respondeu, pousando o copo vazio. Ainda não consigo acreditar que você está aqui, que eu tenho uma filha. Catherine cruzou os braços sobre o peito, protegendo Robert, eu. A campainha a interrompeu. Robert franziu a testa. Deve ser Marcos. Eu pedi-lhe para trazer alguns itens essenciais. Para vocês dois. Ele retornou momentos depois. Com seu assistente pessoal, um sério homem de aparência jovem, na casa dos 30 anos, carregando várias sacolas de compras. Os olhos de Marcos se arregalaram. Quase imperceptivelmente quando ele viu Catherine, mas seu comportamento profissional permaneceram intactos. Os itens que você, solicitado, senhor, disse ele, preparando sacolas no balcão. Roupas, artigos de higiene pessoal e alguns itens básicos de necessidade. Para ambos. A senhora Blackwood e a criança. Obrigado, Marcos, disse Robert. Isso, tudo será para esta noite. Depois de Marcos à esquerda, Catherine aproximou-se das malas. Com cautela. Você não precisava fazer isso. Isso. Claro que sim, respondeu Robert. Você não pode usar as mesmas roupas para sempre. E Emma merece. Ele se conteve. Ao ver a expressão de Catherine endurecer. Merece o quê? Ela questionou. De repente, tudo lhe é entregue de bandeja. Você acha que eu não quis dar ela é tudo para ela? Você acha que eu escolhi essa vida para nós? Não é isso que eu quero. Quis dizer, Robert, recuo. Eu só quis dizer que agora que eu sei sobre ela, sobre como vocês dois estão vivos, quero ajudar. Quero sustentar minha família. Os ombros de Catherine caíram. Eu sei. Sinto muito. É que tudo isso é tão... muito. Ela gesticulou em volta do luxuoso cozinha. 5 anos sobrevivendo dia após dia. E de repente estamos aqui. Não parece. Real Robert queria alcançá-la para puxá-la para seus braços como ele faria feito sem hesitação em seu passado de vida. Em vez disso, ele manteve distância. Respeitando a barreira invisível que ela tinha erguido. Porque você não descansa um pouco, ele sugeriu. O quarto de hóspedes ao lado de a comida da Emma já está preparada. Podemos conversar mais em breve. De manhã. Catherine assentiu com a cabeça. Recolhendo as sacolas de compras do menino. Obrigado. Você, Robert, por tudo esta noite. Depois que ela saiu, Robert vagou por sua sala de estar vazia, sentindo mais vivo do que estivera em anos, apesar de turbilhão de emoções. Ele parou em seu escritório em casa e destravou um painel oculto na estante, revelando um pequeno cofre. Dentro havia uma caixa de veludo contendo o terceiro anel Blackwood, o de Catherine Anel, recuperado de seu local seguro caixa de depósito após a morte dela. Ele fechou seus dedos ao redor dele, lembrando-se do dia em que ele o colocou em seu dedo 12 anos atrás. Será que eles algum dia conseguiriam encontrar seus de volta àquele lugar de confiança e amor? Ou será que tudo tinha acontecido demais? O tempo passou.
Robert mal dormiu isso. Noite, sua mente fervilhava de planos e possibilidades. Ao amanhecer, ele já havia feito várias decisões. Ele estava em sua mesa, revisando documentos quando Catherine apareceu na porta, vestindo uma camiseta simples e jeans das bolsas Marcos havia trazido. Você acordou cedo, disse ela, parecendo mais descansada do que nunca. Tinha na noite anterior. Eu tinha algumas coisas para cuidar disso, respondeu ele, levantando-se. Café. Ela assentiu, seguindo-o até a cozinha. Enquanto ele preparava os seus bebidas, a dela com um toque de creme e 2 açúcares, exatamente como ela sempre fazia. Ao pegar o objeto, ele percebeu que ela o observava com uma mistura de familiaridade e cansaço. Você se lembrou, disse ela suavemente quando ele entregou a caneca para ela. Eu me lembro tudo sobre você, Catherine, ele respondeu simplesmente. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar seu olhar. Robert, sobre Emma. Ela é linda, disse ele. Inteligente também. Dá para perceber que ela tem sua força rápida. Ela merece saber a verdade. Catherine disse sobre quem você é para ela. De Robert. Meu coração disparou. Você quer dizer a ela que eu sou o pai dela? Catherine assentiu lentamente. Foi por isso que concordei em vir para cá. Ela tem um direito de te conhecer e você tem um direito para conhecê-la. Eu mantive vocês duas separadas. Por muito tempo. Antes que Robert pudesse em resposta, Emma entrou na cozinha. Seu pijama largo demais, seu cabelo despenteado do sono. Ela parou abruptamente quando ela percebeu que de repente eles ficaram tímidos. Bom dia, querida, disse Catherine. Você fez isso. Dormiu bem. Emma assentiu, observando a cozinha reluzente com seus eletrodomésticos de nível profissional. O lugar é realmente grande. Robert sorriu. Gostaria de tomar o café da manhã. Eu posso. Faça panquecas. Os olhos de Emma brilharam. Sério. Nós nunca comemos panquecas. Então, panquecas, disse Robert, experimentando. Ignorar a dor que essas palavras causaram. Enquanto ele começava a reunir os ingredientes, Catherine ajudou Emma a sentar-se no ilha de cozinha. Emma, querida, tem algo importante, Sr. Blackwood, e eu. Preciso conversar com você sobre. Catherine começou. Emma olhou entre eles, de repente, sério. Estamos em apuros. Temos que ir embora. Não, meu bem. Nada disso, garantiu Catherine. Ela. É sobre o Sr. Blackwood, sobre quem ele é, Emma franziu ligeiramente a testa. Ele é o homem do restaurante. Sim, mas ele é mais do que isso. Catherine deu um passo profundo de respiração. Emma, Robert é. Ele é seu pai. Os olhos de Emma se arregalaram, inquietos. Entre Catherine e Robert. Meu pai. Mas você disse que meu pai havia falecido. Eu penso que sim, interrompeu Robert. Delicadamente. Eu não sabia sobre você, Emma. Sua mãe e eu fomos separadas. Antes de você nascer. Eu não sabia que tinha uma filha incrível até a última noite. Emma processou essa informação com notável compostura para 8 anos de idade. É por isso que você tem o mesmo anel que o da mamãe. Robert assentiu. Os anéis fazem parte da minha família há muito tempo. Muito tempo. Só existem 3 deles. No mundo. Eu também ganho um. Emma perguntaram, aparentemente por questões práticas tendo precedência sobre a revelação de sua paternidade. Robert riu. Quebra tensão. Ainda não. São um pouco grandes demais para você. Mas talvez um dia. Emma parecia satisfeito com essa resposta, prosseguimos. Para sua próxima preocupação. Se você é meu pai, isso significa que vamos morar aqui. E agora? Catherine e Robert trocaram mensagens. Olhares. Ainda não descobrimos tudo. Ainda não saiu, respondeu Catherine com cautela. Mas por agora, vamos ficar aqui como convidados de seu pai. Quero que vocês dois, para ficar, disse Robert firmemente. O lugar sempre foi grande demais para apenas uma pessoa. Eu. Enquanto tomavam o café da manhã juntos, o primeiro de muitas refeições como um reencontro família, Robert observou o caminho mais fácil. Catherine interagiu com Emma, a correções leves, piadas internas, a taquigrafia que se desenvolveu entre eles por mais de 8 anos. Ele havia sentido tanta falta deles. Muito. Tenho algumas coisas para resolver.
No escritório hoje, disse Robert enquanto eles terminamos de comer. Mas eu estava pensando que nós poderíamos jantar todos juntos hoje à noite. Talvez seja melhor ir às compras antes. Emma provavelmente precisa de mais roupas. Escola, materiais escolares. Escola. Emma se animou. Eu faz muito tempo que não vou à escola de verdade. Tempo. Mamãe me ensina em casa. Robert ergueu uma sobrancelha para Catherine, que deu de ombros. Nós nos movimentamos demais e nós nem sempre é possível arcar com os custos da documentação. As escolas exigem. Bem, isso não será Robert garantiu-lhes que não havia mais problema. Há uma excelente escola particular bem perto. A poucos quarteirões daqui. O período de primavera está quase acabando, mas tenho certeza de que poderíamos combinar para que Emma faça uma visita. Talvez comece no outono. Não sei, Robert. Catherine começou. Tudo está acontecendo tão rápido. Mãe, por favor, implorou Emma. Eu quero ir para uma escola de verdade com outras pessoas, crianças e tudo mais. Da Catherine a resistência desmoronou diante dela. A empolgação da filha. Veremos, ela concordo. Mas primeiro, vamos apenas analisar. Uma coisa de cada vez. Depois do café da manhã, Robert preparou o contragosto. Sair para o seu escritório. Marcos estará, ele disse que estaria disponível caso precisasse de algo. Catherine. Eu o instruí a ajudar. Você tem tudo o que precisa. Crédito, cartões, dinheiro, transporte. Vai ficar tudo bem, assegurou-lhe Catherine. Temos conseguido nos virar sozinhos por um longo tempo. Tempo. É exatamente isso, disse Robert em voz baixa. Você não precisa se virar sozinho, não mais, nenhum de vocês dois. Enquanto ele se virava para ao sair, Emma o surpreendeu correndo até ele. E o abraçando pela cintura. Tchau, papai, disse ela, testando a palavra. Robert ficou paralisado por um instante, depois ajoelhou-se. Até o nível dela, com a garganta apertada. Emoção. Tchau, Emma. Até logo. Esta noite, tudo bem. Ela assentiu solenemente. Não se atrase. Mamãe detesta quando as pessoas se atrasam. Estão atrasados. Robert olhou para Catherine, que estava observando-os com uma expressão complexa. Eu me lembro, disse ele suavemente. Não vou me lembrar. Vai se atrasar. Ao longo do seu dia no Stella Retreat Shed, Robert encontrou quase impossível se concentrar. Ele delegou. A maioria de suas reuniões com seu executivo, a equipa alega uma emergência familiar, que de certa forma, sim. Em vez disso, ele se concentrou em fazendo os preparativos para Catherine e a integração de Emma na vida dele. Às 5 horas, ele estava voltando para casa, algo assim. Ele raramente fazia isso a uma hora tão cedo. O elevador subiu até a sua cobertura. Robert sentiu uma expectativa nervosa. Não tinha experimentado isso há anos. Para a primeira vez desde Catherine desaparecimento, ele estava voltando para casa para uma família. Sua família, em vez de uma vazia apartamento cheio de coisas caras, bens que já haviam sido perdidos há muito tempo, seu significado. As semanas que se seguiram trouxe uma série vertiginosa de mudanças para todos os 3 Blackwoods. Robert reorganizou toda a sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa, delegando responsabilidades que ele tinha anteriormente. Insistiu em tratar pessoalmente do assunto. Pela primeira vez em 5 anos, Stella faz uma pausa. Já não era o centro de sua vida. Universo. Catherine observou estas mudanças com otimismo cauteloso. O Robert, ela se lembrou, havia sido ambicioso. E motivados, muitas vezes trabalhando 16 horas por dia. Enquanto construía seu império. Este novo Robert, que voltavam para casa para jantar todas as noites, que passava os fins de semana levando Emma para museus e parques, era familiar e estranho. Você mudou, ela observou. Certa noite, enquanto estavam sentados na cobertura terraço depois que Emma foi para a cama. O horizonte de Manhattan brilhava ao redor deles, um contraste gritante com o abandonado bairro que eles haviam deixado para trás em Millfield. Robert girou o uísque em seu copo, ponderando sobre as palavras dela. Perder você me mudou, disse ele. Finalmente. Me dediquei totalmente ao trabalho porque era a única coisa que amenizou a dor. Mas foi vazio. O sucesso não significava nada sem alguém para compartilhar com. Catherine desviou o olhar, a culpa pairava sobre seu rosto. Eu nunca queria te causar dor. Eu pensei que estava te protegendo. Eu sei disso agora. Robert disse baixinho. Mas Catherine, você precisa entender, se você tivesse vindo para eu, nós poderíamos ter enfrentado isso juntos.
Tinha recursos, contatos. Eu era grávida e aterrorizada, Catherine respondeu. Tudo em que eu conseguia pensar era garantindo a segurança do nosso bebê. Ela fez uma pausa. Encarando-o diretamente. Você faria isso? Fiz algo diferente no meu posição. Robert não soube responder. A verdade é que ele não sabia o que faria. Já fez. Conte-me sobre ela. Cedo anos, disse ele em vez disso, senti tanta falta de... Muito. A expressão de Catherine suavizou-se. Ela era o bebê mais lindo. Dificilmente. Ela já chorou. Sua primeira palavra foi livro. Não. Mamãe ou papai, como a maioria das crianças. Sempre curiosa, sempre observando tudo. Ela sorria ao lembrar das memórias. Mesmo quando as coisas estavam nos momentos mais difíceis, ela nunca reclamava. Ela inventava desculpas elaboradas. Histórias sobre como éramos princesas em disfarce, vivendo escondidos até o nosso reino precisava de nós. Robert sentiu o peito apertar. Ela é extraordinária, ele disse. Concordo. Você fez um trabalho incrível criando ela, Catherine. Apesar de tudo, nós fizemos o que tínhamos que fazer, disse ela simplesmente. Mas vê-la aqui, observá-la. Prosperar com todas essas oportunidades, isso me faz pensar se fiz a escolha certa. Escolha feita há tantos anos. Você fez o que você achou melhor, Robert. Assegurou-lhe. É tudo o que qualquer pai pode fazer. Sim. Conforme maio dava lugar a junho, ele estabeleceu uma rotina provisória. Emma visitou a escola Dalton e foi aceito provisoriamente para o outono-semestre condicionado à recuperação do conteúdo perdido o verão com um professor particular. Catherine começou a trabalhar como voluntária no Fundação Catherine Blackwood, descobrindo é surreal trabalhar para uma organização. Batizada em sua homenagem, especialmente desde todos ali acreditavam que ela era uma mulher. Chamada Sarah Wells, a quem Robert tinha contratado recentemente. Robert, entretanto, encontrou ele próprio rejuvenescido. Os membros do conselho da Stellar Retreats notou sua melhor humor, a nova energia que ele trouxe para reuniões. Vários comentaram que ele não parecia tão envolvido desde antes. O acidente da esposa dele. Não foi um acidente. Robert corrigiu um membro do conselho. Firmemente. E eu preferiria que não discutíssemos o meu caso. Vida pessoal durante essas reuniões. Nos bastidores, Robert trabalhava com sua equipe jurídica para reintegrar Catherine identidade, um processo complexo, visto que ela havia sido legalmente declarada morta. Eles decidiu proceder com cautela, apresentando o pedido. A documentação necessária sem desenho atenção da mídia. A última coisa que qualquer um dos que eles queriam era um espetáculo público. Um deles, naquela noite do final de junho, Robert retornou. Ao chegar em casa, encontrou Catherine sentada no balcão da cozinha encarando um grosso envelope. O que é isso? Perguntou ele. Afrouxando a gravata. Minha nova identidade. Documentos, ela respondeu. Nascimento, certificado, cartão de segurança social, carteira de motorista, tudo dizendo que eu sou Catherine Blackwood de novo, ela olhou. Ela olhou para ele com o olhar indecifrável. É uma sensação estranha, como se eu estivesse pisando em algo, de volta a uma vida que não é minha não mais. Sempre foi seu, disse Robert. Delicadamente. Você acabou de se afastar disso. Por um tempo. Catherine balançou a cabeça. Você não entende. Durante 5 anos, eu era Sarah Wells, mãe solteira, garçonete, faxineira. Qualquer trabalho que eu fizer. Poderia encontrar esse dinheiro pago, que se tornou minha identidade. Catherine Blackwood, a advogado corporativo, o magnata hoteleiro esposa, a socialite, ela se sente como alguém que eu costumava conhecer. Robert se inclinou. Encostada no balcão, observando-a, então, quem você quer ser agora? Isso é apenas isso, disse Catherine. Eu não sei. Não mais. Antes que Robert pudesse responder, Emma entrou correndo na cozinha, seguida por sua tutora. Seguindo-a, pai, eu peguei todos os meus problemas de matemática agora mesmo, ela anunciou com orgulho. A SRT Peterson disse estou me atualizando muito rápido. Isso é, maravilhoso, querida, disse Robert. Rosto iluminando-se como sempre acontecia quando Emma o chamou de pai. Bastaram apenas alguns dias para ela adotar o termo, e cada vez que ela o usava, sentia como um dom. Ela tem uma aptidão natural para matemática, confirmou o tutor. E a compreensão de leitura dela é boa. Acima do nível escolar. Ela só precisa de preencher algumas lacunas na ciência e na sociedade.
Estudos. Depois que o tutor saiu, os três eles prepararam o jantar juntos, uma nova ritual que ainda parecia novidade para Robert. Em sua vida anterior com Catherine, eles tinham comido em restaurantes na maior parte do tempo. Noites ou tinham refeições preparadas por seu chefe particular. Essa intimidade doméstica, picando legumes lado a lado, ensinando Emma a medir os ingredientes eram completamente novos. Devemos celebrar o progresso de Emma, Robert sugeriu isso enquanto comiam. Talvez levar uma viagem neste fim de semana. A casa dos Hamptons está vazio há anos. Catherine ficou visivelmente tensa. Eu não sei. Se eu estiver pronto para isso. Robert entendeu. Sua hesitação. A casa de praia também era muito aconchegante. Muitas lembranças de sua vida anterior. Escapadas de fim de semana, festas de verão, preguiça manhãs na cama. Representavam a existência despreocupada que tinha sido devastada pelo desaparecimento de Catherine. Que tal um lugar novo? Ele sugeriu. Em vez disso, poderíamos voar para a Flórida. Visitar a Disney World. Emma ia adorar. Disney World. Os olhos de Emma se arregalaram. Sério. Catherine e Robert trocaram olhares. Talvez, disse Catherine. Com cautela. Veremos. Mais tarde naquela noite, depois que Emma adormeceu, Robert encontrou Catherine em seu escritório em casa, olhando para as fotos emolduradas em sua mesa, fotos dos dois de antes, sorrindo, sem perceberem quão frágil era a sua felicidade. Éramos tão jovens, murmurou ela. Ele entrou. Ainda estamos, disse Robert. Como eu disse. Você tem apenas 39 anos e eu sou 42, parece outra vida. Catherine disse, colocando uma foto no chão. Da lua de mel deles em Barley. Às vezes eu olho para essas fotos e mal me reconheço. Robert abordado com cuidado, mantendo a distância respeitosa que ele mantinha desde ela retorno. Embora eles ainda estivessem legalmente casados, eles ainda não tinham discutido o que isso significava para o futuro deles. Catherine continuou a dormir no quarto de hóspedes, e Robert nunca insistiu no assunto. Catherine, disse ele suavemente. Eu sei disso. A transição não tem sido fácil para você, pois qualquer um de nós, mas quero que você saiba que eu não espero que as coisas voltem a ser como eram. Eles estavam lá antes. Muita coisa aconteceu. Nós duas mudamos. Ela olhou para cima. Para ele, surpreso. Então, o que você? Espera alguma coisa? Nada, disse ele simplesmente. Sou muito grata por ter você e Emma na minha vida. A vida, seja qual for a sua função. Confortável com. Se você quiser construir uma vida separada para si mesmo, volte para direito, começar uma nova carreira, seja lá o que você for se você quiser, eu te apoiarei completamente. Se você quer criar os filhos comigo, mas morar separadamente, também respeitarei isso. Catherine o estudou, examinando-o atentamente. Rosto. E se eu quisesse tentar de novo para ver se ainda existe algo entre vale a pena nos salvar, o coração de Robert? Correu. Eu gostaria disso, disse ele. Com cuidado. Mas só se você tiver certeza. Só se for o que você realmente quer. Eu sou Catherine, você não tem mais certeza de nada. Admitido, exceto que Emma merece ter ambos os pais presentes em sua vida. E que apesar de tudo, eu nunca parei de te amar, Robert. Mesmo quando eu me convenci de que precisava te deixar ir, Robert estendeu a mão para ela e parou pela primeira vez desde seu retorno, ela não. Afastar-se. Eu também nunca deixei de te amar, ele disse. Nem por um único dia. No próximo de manhã, Robert ligou para o escritório para dizer ele não entraria. Em vez disso, os três deles embarcaram em seu jato particular. E voou para Orlando para uma viagem improvisada. Fim de semana na Disney World. Assistindo Emma. Vivenciei a magia do parque temático, seus olhos arregalados de admiração ao ver princesas, os desfiles, os fogos de artifício, foi uma alegria que nenhum dos pais ousara esperar. Apenas alguns meses antes. Em seu último noite na Flórida, enquanto Emma dormia profundamente no quarto contíguo do hotel deles na suíte, Catherine e Robert estavam de pé no varanda, observando fogos de artifício à distância iluminar o céu noturno. Obrigado por isso, disse Catherine suavemente. Vendo ela estar tão feliz. É tudo o que eu sempre quis. Queria para ela. Ela merece tudo isso. Felicidade no mundo, concordou Robert. Você também, Catherine. Ela se virou para encará-lo com um semblante sério. Eu tenho pensado sobre o que você disse sobre construindo uma vida aqui ao nosso redor.
Robert, esperei, mal ousando respirar. Eu quero, para tentar, disse ela finalmente. Para Emma, por amor a nós e por nossa causa, mas Robert, não podemos. É só retomar de onde paramos. Precisamos para se conhecerem melhor, namorar, vamos com calma. Eu gostaria disso. Robert disse, sentindo um alívio imenso. Nós pode recomeçar do zero. Sem expectativas, sem nada. Pressão. Catherine sorriu, um sorriso genuíno. Um sorriso que chegava aos seus olhos, algo ele não havia desde antes dela. Desaparecimento. Nosso primeiro encontro foi naquele pequeno lugar italiano na vila, você se lembrou. Você derramou vinho tinto por toda parte. Sua camisa branca. E você usou seu refrigerante. Água para ajudar a limpar, Robert continuou, a memória vívida. Eu soube então. Que você era especial. Talvez pudéssemos ir lá atrás, sugeriu Catherine, para o nosso primeiro encontro novo. Eu gostaria disso, Robert disse. Embora eu não possa prometer que não farei. Derramar alguma coisa de novo. Eu estava nervoso. Então, e provavelmente ficarei nervoso agora. Catherine riu baixinho. O grande Robert Blackwood, nervoso em um encontro. Difícil de imaginar. Só com você, ele disse. Admitido. Você sempre teve esse efeito, em mim. Enquanto estavam ali parados, a distância entre eles pareceu diminuir. Pela primeira vez em 5 anos, ou o quê? Parecia uma eternidade, Robert ousou a esperança de que eles possam encontrar o caminho de volta um para o outro. O fim de semana na Flórida marcou um ponto de virada. Ao retornar ao chegar em Nova York, Catherine começou a se abrir. Mais, compartilhando histórias de seus anos em escondendo-se. Robert escutou, seu coração sucumbindo às dificuldades que ela e Emma enfrentaram tinham